Em primeiro lugar, eu faço questão de tomar alguns segundos da minha apresentação para agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente. É um prazer fazer parte desse grupo do Processo Com. Eu iniciei no grupo a convite da professora Nísia, quando comecei o meu curso de pós-doutorado na URGS, e naquela época, que foi um período bastante curto, eu consegui participar de vários encontros presenciais aqui com o grupo. Hoje eu participo de uma forma não menos gratificante para mim, mas infelizmente não os encontro tanto quanto eu gostaria, dado a distância geográfica que nos separa, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Pampa, lá em São Borja. Então, fico no outro extremo do estado. É um prazer ter sido convidado e, dessa vez, eu vou conseguir falar um pouquinho mais a respeito desse estudo que eu realizei justamente no processo do meu pós-doutoramento, porque, na ocasião do primeiro colóquio, eu não tinha concluído ainda vários aspectos da pesquisa. E como eu já vinha trabalhando há algum tempo, desde o meu doutorado, com o cinema noir, eu trouxe aquilo que eu já havia conseguido constatar a respeito dessa pesquisa com esse tipo de cinema, mas que dizia muito mais a respeito àquelas investigações que eu havia realizado no curso de doutorado e que se limitava ainda ao cinema noir como um todo, sobretudo ao cinema noir norte-americano. A minha trajetória para os estudos do cinema, ela se deu a partir do ingresso no meu doutorado. Até então, eu não trabalhava com cinema, né? Eu trabalhava durante o meu mestrado, eu estudei a revista Veja, né, os valores de comportamento na revista Veja, mas sempre gostei do cinema enquanto paixão e consegui dedicar os meus estudos também nessa perspectiva a partir do meu doutoramento. Decidido trabalhar com cinema noir, naquele período eu tive a oportunidade de realizar um estágio sanduíche na Itália, porque, enfim, tinha intimidade com o idioma e conhecia um professor já que era especialista em gêneros cinematográficos e que tinha uma grande aproximação justamente com o gênero noir. Naquele período que eu fiquei com o professor Dino Frezza, estudando cinema noir como um todo, eu tive a possibilidade de entrar de uma forma um pouquinho mais intensa no estudo também dos filmes noir italianos. E daí tive essa curiosidade de continuar trabalhando com isso. E a oportunidade se deu durante o meu pós-doutorado. No período do meu doutorado, eu analisava o cinema noir da perspectiva de duas tipologias diferentes. Aquela que é mais costumeiramente aceita pela maioria dos investigadores que vão pesquisar esse tipo de cinema, que é a noção do noir a partir desse contexto que reúne elementos de morte, de crime, de violência. E uma outra perspectiva que eu sempre entendi como menos valorizada, mas que acaba caminhando mais ou menos junto com essa primeira, que é a relação que se estabelece através do hedonismo, fortemente calcado na figura da femme fatale, que é uma personagem que está presente na grande maioria dos filmes noir. No meu pós-doutorado, eu me dediquei especificamente ao estudo do hedonismo no cinema noir italiano e também objetivando a condição das minhas investigações mais em cima dessa personagem da femme fatale. O que eu apresento para vocês aqui hoje é um pouquinho dessa minha investigação, tentando falar um pouquinho mais sobre a metodologia que foi utilizada, e a minha orientação metodológica é a análise fílmica, e vou exemplificar com um dos filmes que fez parte do meu corpus, que é Romanzo Criminale, que é compreendido como um filme neo-noir italiano ou um filme noir atualizado. Bem, em relação aos objetivos da pesquisa, eu tento me orientar um pouquinho pela minha apresentação aqui para não extrapolar muito tempo. Ainda assim, eu peço a tua ajuda, Júnior, por favor. Vou precisar dela. Enfim, pensando, então, nessa avaliação sobre a presença do hedonismo no gênero primordial, que é o que eu chamo de cinema noir clássico italiano, e também na sequência, que é aquilo que eu chamo de cinema neo-noir italiano,
eu busco identificar o hedonismo sempre a partir da perspectiva da femme fatale. A partir de um determinado momento, é curioso de falar nisso, e eu pensava muito durante a apresentação da professora Anísia sobre as regularidades, porque a análise fílmica, ela normalmente me provoca a pensar na repetição, e isso aponta para as regularidades. E, em um determinado momento, ainda nas nossas discussões do grupo de pesquisa da professora Anísia na URGS, nós começamos a identificar que talvez o hedonismo, e realmente tem um pouco disso, ele não fique, ainda que enfaticamente seja, mas não somente na figura da femme fatale, porque nós conseguimos observar, sobretudo em alguns filmes no ar italiano, de uma forma muito forte, para usar um termo bem italiano, a ideia do hedonismo a partir do uomo fatale, porque existe, principalmente no cinema contemporâneo, essa figura do homem que também é um sedutor e que muitas vezes é ele que acaba prejudicando a orientação de algumas personagens femininas na narrativa desses filmes, que normalmente é aquilo que se espera da femme fatale, ou seja, uma mulher malévola que acaba prejudicando principalmente o protagonista do filme. Então, pensei um pouquinho disso depois. Enfim, então, identificando esse elemento da femme fatale, eu busco, a partir do recorte que eu realizo durante a minha investigação do pós-doutorado, especificamente analisar como essas abordagens que são recorrentes ao hedonismo e, sobretudo, à femme fatale, vão aparecer no cinema noir clássico e no cinema neo-noir. E também tento investigar. Isso não é um estudo ainda absolutamente fechado. Eu iniciei isso no meu pós-doutorado, mas ainda tem muita coisa para investigar e para entender, que é o que eu tento fazer agora no projeto de pesquisa que eu conduzo na Unipampa ainda sobre o cinema noir italiano, que é de perceber quais são as principais particularidades do cinema noir italiano e no que ele se difere nesse sentido, sobretudo do cinema noir estadunidense. E tem realmente algumas coisas que eu tento mostrar aqui para vocês. Em relação à justificativa, por que eu opto por trabalhar com hedonismo? E eu tenho que justificar o porquê que isso é importante. E essa justificativa vem justamente depois de um certo levantamento que eu faço, né, naquilo que representa o estado da arte da pesquisa, e eu percebo que o que se valoriza na maioria das investigações sobre esse tipo de cinema é aquele eixo mais clássico do que se entende como o filme noir, né? É a extrapolação da violência, do crime e, normalmente, o elemento morte, que também, sem sombra de dúvida, ele aparece, eu diria que em todos os filmes noir, e aparece de uma forma muito enfática. Então, como a maioria das pesquisas me orientam para isso, e elas não pensam, ou pelo menos não trabalham de uma forma mais intensa o elemento da femme fatale, ou o hedonismo como sendo aquilo que acaba gerando de uma forma mais exacerbada todos esses outros elementos da violência, do crime e da morte, eu acabo tomando esse caminho. Por isso que eu seleciono o recorte do hedonismo nesse momento, que foi o do meu pós-doutorado. Comento também aqui sobre a femme fatale sustentando essa opção do hedonismo, que o cinema noir ele traz a mulher sempre como um elemento fundamental, mas é sempre uma personagem que está condicionada à figura masculina. Isso também faz parte, na realidade, o cinema noir ele acaba valorizando, de certa forma, a personagem feminina, porque ela aparece enfaticamente como não apareceu tanto em tantos filmes do período clássico do cinema hollywoodiano, mas ela parece muito criticada, né? Então, como é que aconteceu, né? Foi uma época, né, o forte do cinema noir, o cinema noir estadunidense, ele tomou uma certa força nos idos de 1940 até 1948, 49, e depois ao final da década de 50, ele já deixou de existir para se tornar aquilo que a gente poderia compreender como o cinema neo-noir. E a figura feminina ela foi valorizada, mas muito criticada, porque no período da guerra os homens iam trabalhar, os homens iam para o fronte e as mulheres foram trabalhar, as mulheres foram para as fábricas. E aí elas se empoderaram. E uma forma de reivindicar esse poder patriarcal foi
trabalhar a noção de uma mulher que prejudicava o homem dentro dessas narrativas cinematográficas. Por isso que a femme fatale sempre é punida. É punida diferentemente no cinema clássico noir e no cinema noir contemporâneo, mas ela é punida. Eu analisei duas obras fundamentais, 5 minutos, duas obras fundamentais, que foi um filme que talvez seja aquele que deu início aos filmes noir italianos, Ossessione, do Luchino Visconti, ou Obsessão, e que é um forte representativo do cinema noir clássico. E um filme muito mais contemporâneo, que é o Romanzo Criminale, de 2005, que também iniciou como um filme, mas ele vem da obra literária, né, como praticamente... talvez a maioria dos filmes noir, e depois ele virou, inclusive, uma série televisiva. Certo. Em relação ao período, então, só mencionando que há já um primeiro diferencial do cinema noir italiano em relação ao cinema noir estadunidense, porque os críticos, em geral, consideram que os filmes noir italiano eles começam a acontecer a partir da segunda metade da década de 90, enquanto o cinema noir geral, né, lido como norte-americano, já começa a ser pensado dessa forma a partir da década de 60 ou logo depois de 1958, porque nós teríamos o encerramento do noir clássico com A Marca da Maldade, que é deste ano. Penso, enquanto elementos, para que eu consiga verificar se os filmes que eu considerei correspondem realmente a esse gênero, eu penso todos esses elementos citados aqui. A primeira orientação vem desses autores Borden Chalmetun, no livro El Panorama del Cinenero, que vão me apontar a perspectiva do crime, obviamente, a noção dos criminosos, muitas vezes superando a da polícia, uma visão invertida das tradicionais fontes de autoridade, né, e aí que se acentua essa orientação da corrupção policial, as alianças e lealdades instáveis, já que nós temos isso no cinema noir, ninguém confia em ninguém, não é? A femme fatale, a violência bruta e a motivação e mudanças em complôs bizarros. Para além disso, eu considero também outros dois autores que vão me apontar o crime perfeito, né, já que o cinema noir ele tem horror ao crime perfeito, há que se ter uma falha para que tudo dê errado, porque tudo tem que dar errado. Ele é um tipo de cinema que é calcado na noção de pesadelo fatalista, já que as personagens elas são sempre movidas por vários erros do seu passado, que é o que acaba nos orientando para o peso do passado, e, em função desses erros todos, elas pensam que algo de ruim vai acontecer, e acontece, geralmente. O amor em fuga é uma noção mais Bonnie Claude, que aparece em várias das histórias, a violência masculina, as mulheres, lidas aqui principalmente como femme fatale, o detetive particular e a perversidade e a corrupção, que é outra forma de compreender esses elementos. Sobre orientação metodológica, e aí eu prefiro me calcar um pouquinho mais nesse aspecto, deixando de lado, talvez, algumas das considerações finais, porque elas são menos conclusivas, por enquanto, eu trabalho com a orientação da análise fílmica. Obviamente, eu me sirvo mais de alguns mecanismos e, a partir das orientações que eu tive no desenvolvimento da minha tese, eu trilhei determinados caminhos que me eram sugeridos muito em função das tipologias que foram escolhidas por mim e da forma como eu fui escolhendo também aqueles filmes que iriam representar o meu corpus. Eu vou me servir da análise fílmica principalmente a partir de dois autores, né, o Jacques Aumont e Michel Marie, e o Vanois e Anne Goulet, nessas duas obras que são citadas aqui. Cito duas noções básicas que eu levo muito em consideração nessa orientação metodológica, que é a ideia de que a análise fílmica supõe que se devem observar continuamente os filmes nas diferentes etapas da pesquisa, e o apontamento também, que eu tomo isso por base para a minha orientação de pesquisa, de pensar vários filmes a partir das relações, aspectos, estruturas, elementos, enfim, que conversam entre si,
de vários desses filmes. Por isso que o meu corpus ele pode até ser reduzido no sentido de que eu escolho 2, 3 ou 4 filmes para analisar enfaticamente, mas eu tenho que, ao longo da pesquisa, recuperar elementos de vários outros filmes, porque senão fica muito difícil eu falar de todo um gênero, ou de um gênero no seu período clássico e depois no seu período contemporâneo, sem levar em consideração que eu tenho dezenas e geralmente centenas de filmes que acabam fazendo parte desse gênero. Nisso tudo eu vou concluir também que o cinema neo-noir ele efetivamente aparece de uma forma diferente. Nós conseguimos condensar o cinema noir clássico num determinado período e dizer de uma forma um pouco mais acertada o que poderia ser um filme noir, enquanto que o filme, uma forma do noir ter sobrevivido, na minha opinião, e isso se dá tanto no cinema noir norte-americano quanto no italiano, é justamente a imersão dele em outros gêneros. Por isso que eu acabo usando muito mais o termo marcas noir. Eu falo de infiltração, de ultrapassar territórios e penetrar em outros. Então, nós temos elementos noir em filmes de todos os gêneros, praticamente. E é o fato de se trabalhar de uma forma mais intensa um ou outro elemento, ou de recuperar vários elementos de uma forma suficiente, que me daria um pouco mais de segurança para conseguir classificar um filme como um possível filme neo-noir. Eu paro por aqui em função do tempo, de repente entro em alguns outros aspectos, se tiver possibilidade, adiante. Agradeço.